Não, esperando. eu achei uma Mas tem outro estratégia cara. tão besta, tão boba, porque hoje ela deu uma entrevista super legal no Mais Você e poderiam ter aproveitado isso. Falam assim, olha, hoje às 3 da tarde, sei lá, põe um horário, sabe? Mas estrear o negócio à noite, numa quarta-feira, numa quinta-feira, na verdade, pelo amor de Deus, né, gente? Falta de bom senso, na minha opinião. Mas olha, Gui, o que acontece? Xuxa fez revelações e falou uma bomba envolvendo Marlene Matos. Tá dando Mais muito o uma que bomba. falar. Mais uma bomba envolvendo Marlene Matos. A Xuxa tá dando várias entrevistas. A gente comentou aqui no nosso programa essa semana que aconteceu o lançamento, né? Ela falou um pouco sobre como que foi esse reencontro com a Marlene. Temos recortes aqui no nosso canal, mas a notícia agora é preocupante. Segundo Notícias da TV, matéria escrita pela redação do Notícias da TV, ó. Xuxa diz ter sido violentada ao vivo por Marlene Matos pra dar ibope. Ela falou isso no Mais Você de forma muito aberta sobre a difícil relação que ela teve com a Marlene ao longo dessas décadas todas em que elas trabalharam juntas. A Xuxa garantiu, afirmou ali que se sentiu violentada por uma atitude da ex-empresária e ex-diretora dela, né? A Marlene teria feito uma surpresa desagradável pra Xuxa, levando o pai dela, com quem ela não tinha, né, contato mais há muitos anos, para uma participação especial no último show da Xuxa em 1992. Abre aspas, a Marlene fez de tudo para dar muito ibope. Fecha aspas. O pai da Xuxa apareceu ali de surpresa, né, no finalzinho do programa, né? O Luiz Meneghel, falecido em 2017, e isso viralizou nas redes sociais nos últimos meses. A Xuxa então ficou sem reação, ficou constrangida, muito desconfortável, não conseguiu, né, ter um ato de carinho com o pai dela, afinal eles tinham uma relação muito ruim. E aí ela acusou a Marlene Matos de ter provocado esse encontro indesejado justamente para levantar o ibope do programa. A Marlene negou tudo isso, né? A Marlene diz que não era com o intuito de dar mais ibope, mas a gente sabe aqui da verdade, né? E assim, foi uma situação super indelicada. A Xuxa explicou que aceitou reencontrar a Marlene no documentário, mas ela deu uma aspas bem polêmica, abre aspas. As pessoas gostam de falar de um abusador como se fosse algo bacana. Eu sofri um abuso psicológico, abuso de poder, de confiança que veio dela. E eu vendo ela falando, reencontrando e afirmando isso, sei que a minha história tem mais do que só isso. Então, queria que as pessoas não tivessem só esse olhar. Disse então, disse na verdade, tá? Em conversa ali com a Ana Maria Braga. Na verdade, essa aspas a Xuxa disse e a Ana Maria Braga completou, né? Que as pessoas não deveriam ter só esse olhar. E é aquilo, a Xuxa diz que não queria acabar com o show da Xuxa em 92, mas que isso foi uma ordem da Marlene, porque ela achava que o programa já estava sendo muito copiado, que ia acabar se desgastando, né? E que para isso ela promoveu esse reencontro com o pai da Xuxa, para ser ali o último programa, o especial, né? E aí a Xuxa menciona, eu falei, Marlene, você nem pensou nisso, pensou em ibope. E ela falou, isso também, a Marlene falou, né, isso também. Pra ela, pra dar ibope, se eu risse ou chorasse demais, era bacana. Ela usava muito isso, então veio essa dor de ver meu pai sem querer. A gente percebe aí, né, que foi uma pressão psicológica muito grande que a Xuxa sofreu na mão da Marlene Matos. E ela completa com o seguinte, abre aspas, não era momento pra lavar roupa suja. Eu tava fechando um ciclo e ela tava querendo abrir outro numa forçação de barra tão grande, parece que violentada mais de uma vez por ela, né? Não era a primeira vez que estava acontecendo na minha vida, fecha aspas, foi o que a Xuxa mencionou a respeito desse acontecimento da época. Não sei se a gente tem o vídeo do pai da Xuxa, a gente vai verificar aqui, mas de certa forma é polêmico isso, né? Foram anos e anos onde a Xuxa passou pelas mãos de uma mulher que tem muita gente, a gente até falou aqui ontem da Mara Maravilha, e as pessoas querendo defender. Isso é muito verdade, sabe por quê? Infelizmente aqui no nosso país, a gente teve o caso do Neymar, por exemplo, que ele traiu a esposa
nos comentários de publicação, na publicação, né, que ele fez no Instagram, o próprio pai dele levantando a bola dele, as pessoas levantando, ah, não, Neymar, e ele saindo como coitadinho. Então é sempre assim, né? A esposa dele foi vítima de traição, ninguém se importa com ela, ah, parabéns pro Neymar. A Xuxa foi vítima aí dessa violência por parte da Marlene, e aí a gente vê, por um lado, Mara Maravilha endossando, ah, você é a Marlene Matos, ou as pessoas ainda querendo defender. Então, assim, parece que existe uma inversão de valores muito grande, né? E ninguém para pra pensar, e eu mencionei isso ontem aqui no nosso programa, que a Xuxa, ela perdeu a infância, a adolescência dela toda em frente às câmeras. Ela foi obrigada a amadurecer justamente na frente das câmeras. Foi uma situação muito, muito complicada. Ela precisou aprender ali a se portar, a basicamente tudo, né? A fazer tudo em frente às câmeras. E isso muitas vezes não foi levado em consideração pela Marlene, que tinha ali um alto poder, né, dentro da Rede Globo, e é aquilo que eu mencionei ontem, eu estava até comentando com um colega nosso, Gui, o Danilo, né, ontem a gente estava conversando, o que seria da Marlene sem a Xuxa? Porque hoje eu vejo que a Xuxa, ela se tornou uma grande profissional mesmo sem a Marlene. Aí a gente tem a foto, né, essa foto que tá do lado do Gui, né, que tá aqui mais à esquerda do seu vídeo, é justamente um trecho desse reencontro, que assim, super desnecessário. A gente consegue ver ali na cara da Xuxa, não parece ser um choro de saudade, parece um choro de desespero. Não sei se você compartilha dessa opinião, Gui, mas parece muito um choro de desespero. É que essa cena, ela é muito emblemática, assim, eu vou abrir aqui meu coração para vocês, é uma frase que eu uso bastante com os amigos meus, é que, assim, essa imagem em específico, eu sempre gostei de televisão, desde pequeno, mas eu não fui baixinho da Xuxa. Na minha época, né, já era mais a Eliana, né, eu curtia mais, né, a Eliana na Record, que era diário, e a Xuxa fazia os programas de final de semana, então eu não acompanhava tanto. Mas, né, sabia, né, da existência, do talento, do sucesso da Xuxa, e essa imagem sempre foi muito emblemática, porque eu lembro dos meus pais falando desse último show da Xuxa, que foi feita uma homenagem, né? Tem esse programa até aqui no YouTube completo, que foi tipo um arquivo confidencial. Trecho? Tem esse trecho, é esse trecho que a gente está vendo, que no caso, né, a Xuxa e o Sr. Meneghel, né, eles não estavam conversando já fazia mais de 6, 7 anos, em razão da separação, né, dele com a mãe dela, Dona Alda. Então eles não tinham relação, não conversavam mais. E aí nessa homenagem, né, que quiseram fazer, né, para coroar esse encerramento, né, do show da Xuxa, olha esse choro, a Marlene gente. achou que era de bom tom, assim, trazer pessoas, né, da vida dela, né, da história dela, e aí achou que era legal, era um momento legal, sem avisar a Xuxa, chamar o pai dela, sendo que eles não conversavam, não tinham nenhuma relação há 6, 7 anos. E aí, naquele momento, até como o Daniel trouxe pra gente, e aliás, se você conseguir ver no Globoplay, você pode ver no Globoplay também, que eu acho que o programa, o Mais Você, acho que é de graça lá. Que aí, quando ele já estiver lá disponível, você pode ver essa entrevista da Xuxa completa, e aí ela fala que a Marlene estava buscando aí, no caso, a audiência. E ela buscou tanta audiência que, por exemplo, os meus pais falavam, né, dessa cena. Que eles falavam, nossa, a Xuxa não conversava com o pai dela, né? E aí ele foi lá no programa. E aí essa cena você vê que é um choro muito sentido, uma questão assim. Aí eles se abraçam e depois o seu Meneghel não olha pra Xuxa e ela não olha pra ele também. Eles ficam assim, cada um olhando para um lado. E aí, acho que na foto que você tinha colocado antes, são anos depois. Olha, tem gente. até um vídeo também, especialmente acredito, no Planeta Xuxa, não sei, de 2000, de 2001, que aí ela refaz essa cena, só que ela faz diferente. Ela fala, vocês que tinham, né, essa imagem de minha, né, brigada com o meu pai, agora guardem essa nova imagem, eu abraçando o meu pai. Porque ela precisava de um tempo para ela poder reestabelecer essa conexão, e esse sentimento, né, essa amizade com o pai dela novamente. Mas, assim, é visível, né, que o que era para ser uma celebração, ainda que contra a vontade da Xuxa, que ela também não queria encerrar o programa naquele momento,
O que era para ser uma celebração virou Olha uma coisa isso. muito triste. É aquele meme, né, do Clodovil, essa festa virou um enterro. Não, e assim, Foi isso que virou. é verdade, e é absurdo. Quando a gente vê esse vídeo, eu vou pedir pro nosso diretor voltar um pouquinho mais. Voltar, porque a gente vê que a Xuxa tava bem, né? Ela tava um pouco ali aflita, dá até pra ver no telão ali a imagem dela, né? Enquanto eu esqueci o nome desse apresentador. Enquanto ele fala... O Blota Júnior. Blota Júnior, isso. E aí a cara dela muda, ó. Ela esboça ali uma reação bem inesperada mesmo, né? Porque ela não imaginava que isso aconteceria. Pra gente ver e parar pra refletir a tamanha pressão psicológica que a Xuxa sofreu nas mãos da dona Marlene Matos. E pra gente parar também de legitimar e tratar como se isso não fosse um caso de violência. Violência psicológica também é violência. E você falou a respeito do Mais Você, Gui, e eu acho super importante a gente reforçar aqui também, porque a própria Ana Maria falou isso hoje mais cedo. Gente, era um absurdo você ficar trancada pra fora do hotel. E a Xuxa deu uma complementada nesse... no caso, ela ficar trancada no quarto e a Marlene levar a chave. E a Xuxa deu uma complementada nisso, que por muitas vezes na porta do quarto dela ficava um segurança. E ela precisava ficar batendo na porta e gritando pro segurança: por favor, pede uma chave reserva, porque eu tô com fome, eu não tenho nada pra comer aqui dentro. Então, olha assim, uma moça, uma jovem, né, no auge ali da sua adolescência, no início da sua vida adulta, ganhando muito dinheiro por esse mundo afora e sendo sujeitada a ficar em cárcere privado, passando fome em quarto de hotel, porque a tosca da empresária dela, que as pessoas ainda têm a cara de pau de sair defendendo. Ai, porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Tosca! É uma atitude criminosa. Isso é criminoso. Isso é uma atitude criminosa. E que se a Xuxa puder colocar lá na justiça, deveria colocar sim, pra pagar por isso. Porque isso não se faz com ninguém. Nem com um animal você deixa ele trancado sem comida. Imagina com um ser humano e faturando muito dinheiro nas costas dela ainda. Isso é absurdo. Absurdo. Eu queria só fazer uma errata aqui. Eu falei Blota Júnior, porque eles tinham estilos parecidos. Esse é o J. Silvestre. J. Silvestre, é verdade. É o J. Silvestre, que ele apresentava, né, há muitos anos. Ele apresentou programas até no início do SBT. Ele apresentava um programa que chamava Esta é Sua Vida. E aí o que eles tentaram fazer isso, né, nesse programa, foi emular o Esta é Sua Vida. Xuxa, né, sentada ali no palco, recebendo pessoas importantes da história, né, e da vida dela, né, até aquele momento. E aí eu queria também trazer uma outra aspas dessa entrevista que a Xuxa deu hoje no Mais Você. Na verdade, aspas da Marlene, de um trechinho também, que foi mostrado hoje no programa, que a Marlene disse que ela só amou 2 pessoas, assim, na vida dela, que ela tem certeza que ela pode admitir. Que ela disse que foi a bisavó dela, que isso isso aspas da Marlene, tá, gente? Isso, respostas da Marlene. Ela disse assim: só amei 2 pessoas na minha vida. Uma foi a minha bisavó e a segunda foi a Xuxa. Ela fala assim, a segunda foi a Xuxa. Só que aí é aquela coisa, ela amou a Xuxa, a artista, a Xuxa que nós conhecemos, ou a Maria da Graça Xuxa Meneghel? O dinheiro da Xuxa. O dinheiro da Xuxa. Porque é aquilo que eu falo, Gui. Se a Xuxa fosse uma apresentadora que fosse flopada, que não desse retorno financeiro, a Marlene ia ficar nessa palhaçada? A Marlene ia ficar em cima desse jeito? Ela ia promover essa humilhação ao vivo em rede nacional? E aí eu questiono também, onde que tava a diretoria da emissora, né, pra intervir nisso? Né, a mãe da Xuxa mesmo teve aquela declaração bem polêmica que a gente trouxe no programa de ontem, que quando houve esse distrato de Xuxa e Marlene Matos, a mãe da Xuxa teria dito: agora eu tenho minha filha de volta. Você trouxe isso aqui no nosso programa de ontem, né? Agora sim, onde que tava a diretoria da emissora? Cadê o Boni nessa época? Porque essa época era a época de ouro do Boni.
ninguém via isso que a menina tava passando, ou, ah, não, beleza, enquanto a gente tá ganhando direito, ela que se exploda, e tudo bem, a gente acaba com a vida dela, depois coloca outra no lugar. Porque tem até aquela declaração polêmica que a Xuxa fala, né, que a Marlene fala, ah, eu vou lá na esquina e acho outra. Referindo, dando a entender que a Xuxa se prostituía, sabe? Então, assim, era uma briga de gigantes que hoje não é mais. A gigante que a gente tem aí é a Xuxa, que se consolidou muito como apresentadora e só veio à tona, as pessoas só pararam pra pensar nesses últimos anos, né, nessa última década, na verdade, toda aquela humilhação que ela passou e que ela se sujeitou pra conseguir ter uma carreira. Ela era uma estrela. A Xuxa, assim, se hoje ela já não consegue ir num shopping sozinha, não consegue sair na rua, imagina na década de 80, na década de 90, onde o rainha que a gente fala aqui no nosso país não se limita só ao Brasil. A Argentina, ela falou isso nessa entrevista do Mais Você, a Argentina venera a Xuxa. Ela até fala que o intuito dela era ter um programa no México, mas que antes disso ela fez ali um período de 2 anos na Argentina, que é lembrada até hoje. Outro dia eu tava zapeando a TV, caí em um canal argentino por acaso, e tava ela lá, sabe, falando super bem o castelhano, falando super bem, dando entrevista. Então, assim, ela é querida até hoje, não só no Brasil. E aí ela acabou se apaixonando pelos argentinos, continuou com o programa lá, acho que no canal 5, alguma coisa assim, da Argentina, e é super lembrada até hoje. Estados Unidos queriam levar ela até pro Japão na época, Coreia, eu não lembro. Então, assim, foi um sucesso, muito copiado por aí. Essas cópias não deram certo, né? Ficaram por um tempo, mas não vingaram, porque o carisma era realmente da Xuxa. E a gente precisa exaltar isso, a gente precisa exaltar essa competência dela, porque ela tá aí até hoje. Mas a dona Marlene, ninguém nem sabe. É importante lembrar, né, que assim, um formato, né, a Xuxa, né, o programa, o estilo, ele foi vendido, né, para muitos países, mas é essa coisa, né, carisma, né, o brilho pessoal, né, só tem nela só. Então acho que isso explica muito, né, porque que ela foi essa popstar, né, mundial. É verdade. A gente segue acompanhando tudo envolvendo o documentário da Xuxa. Já fica ligado aqui no nosso canal, porque tem vários recortes onde a gente fala sobre isso. Todas as aspas polêmicas que surgiram entre Xuxa e Marlene Matos, a gente trouxe aqui no nosso canal. E só pra lembrar, né, a Xuxa mencionou isso na conversa dela com a Ana Maria hoje mais cedo, e é importante a gente ressaltar que do documentário só se fala de Marlene Matos, né, do encontro das duas. Porém, a própria Xuxa falou, gente, o documentário não é só isso, o documentário retrata partes muito importantes. E essa entrevista das duas, essa conversa das duas, vai ser lá no final. Então só no mês que vem a gente vai ter essa completa, essa entrevista completa. Mas o documentário vai ser lançado hoje, eu achei péssimo horário. Poderiam ter repensado um pouco melhor e lançado talvez na hora do almoço, pro pessoal poder já começar a assistir. Mas não, ele vai ser lançado hoje à noite, e assim que sair o primeiro episódio, a gente já atualiza você aqui no nosso Papo de TV, tá? Vamos girando